Seja muito bem-vindo à aula 5. Então, aqui na aula 5 já vou fazendo uma chamada, né? A gente está falando desde o início do curso que existem outras possibilidades para a gente agregar conteúdo, conhecimento. Então, nós separamos aqui no SES esse recorte de outros cursos que se assemelham com o curso que a gente está vendo aqui nessa semana. Então, por exemplo, nós temos o curso de número 127, que é um curso de anatomia cardíaca. Nós temos o curso de número 130, que é de anatofisiologia, né? Anatofisiopatologia, também fala um pouquinho. Acho que todos eles a gente separou porque eles se assemelham com o que a gente está vendo aqui. Então, caso você tenha curiosidade, queira saber mais sobre, depois acesse esses demais cursos, que acho que vai acrescentar mais ainda com o que a gente está vendo aqui nessa semana, que é um curso de anatomia dos sistemas, que é um recorte de setor por setor, sistema por sistema. A gente está vendo de tudo um pouquinho, tá bom? Então, aqui na aula 5, agora nós falaremos sobre o sistema endócrino. O que falar sobre o sistema endócrino, hein? O sistema endócrino é super mega importante, como eu estou falando desde o início. Não menos e nem mais importante do que os outros, mas assim, com um super impacto e uma super importância mesmo sobre a nossa funcionalidade, né? Principalmente na regulação de algumas funções ali do organismo, né? Então, antes de começarmos a parte teórica, eu já quero mostrar essa imagem aqui, que é justamente a imagem de todas as nossas glândulas endócrinas ao longo do corpo. Então, nós temos lá, sempre olhando de céfalo para caudal, né? A primeira glândula, hipotálamo, bem lá na base do nosso encéfalo. Depois a gente tem a glândula pineal, que também está em regiões basais desse encéfalo. Tudo bem? A hipófise também em regiões basais desse encéfalo. Depois a coisa desce um pouquinho. Depois a gente tem a tireoide, que está na região do pescoço. A glândula timo, que está bem no centro do mediastino, né, no centro da caixa torácica. As suprarrenais, que como o nome já diz, estão em cima ou acima dos rins. O pâncreas, tudo bem? Depois, no caso das mulheres, os ovários. E no caso dos homens, os testículos. Essas são as nossas principais glândulas desse sistema endócrino. É o que vai ditar ali a regulagem e a diretriz para o bom funcionamento do nosso sistema. Seja esse sistema voltado para a temperatura, seja esse sistema voltado para a secreção, né, hormonal, enfim, a gente vai discutir algumas dessas funções de cada uma delas. Mas antes de falar disso, nós falaremos o que é o sistema endócrino, né? Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Basicamente, esse sistema endócrino é composto por esse grupo de glândulas que a gente já está falando agora, que regulam, né, e controlam diversas e diferentes funções ao longo do organismo, seja por meio da produção de hormônios, ou seja por meio de outras produções ou outros controles, como por exemplo, controle de temperatura através de uma glândula que é o hipotálamo. Um exemplo qualquer que a gente vai falar um pouquinho mais ao longo dessa aula, né? Então, por exemplo, pegando como carona os hormônios, já que a gente está começando a falar por eles, né, eles basicamente são mensageiros mesmo, químicos, que são produzidos por glândulas desse sistema endócrino. E a função deles é justamente a manutenção da homeostase, ou homeostasia, que quer dizer equilíbrio, manter um equilíbrio nesse organismo, seja esse equilíbrio interno, ou seja esse equilíbrio interno/externo, né, no sentido de como está e quais são as reações. E aí, diante disso, a ideia deles é justamente poder serem pontos de equilíbrio dentro dessa grande natureza química, né, de manter 2 pontos em constante alinhamento, né? Tudo bem? Então, eles vão trazer essa informação de produção e de equilíbrio dentro disso. Então, parte desses
hormônios, né, principalmente os hormônios proteicos, eles foram formados a partir de estruturas como aminoácidos, que aí ele é justamente construído por pequenas proteínas. Então, pequenas proteínas acabam formando hormônios proteicos que têm fundamental importância no nosso organismo. Por exemplo, nós temos grupos de hormônios que são hormônios esteroides, que são hormônios mais hipossolúveis, ou seja, a gente depende de uma série de coisas, ele é mais voltado para questões gordurosas, a grosso modo, né? E aí eles são sintetizados a partir de colesterol. Então a gente está vendo ali uma diferenciação, hormônios proteicos, hormônios esteroides, né? Hormônios que são ricos em aminoácidos e ricos em gorduras, né? São diferentes uns dos outros. E aí esses hormônios vão exercer informações, né, e funções diferentes ao longo do nosso organismo. Depois nós temos lá a função, aliás, deixa eu mostrar essa figura aqui que acho que vai ser bem legal. Eu ia saltando ela aqui sem querer, mas acho que vai ser muito legal observar essa situação, né, de receptor e, na verdade, de receptor passivo e receptor ativo, né, desses hormônios. Então, quando nós temos aqui um receptor, como o próprio nome já diz, que está aguardando receber algo, é como se ele fosse uma chave passiva esperando por alguma coisa. Esse é o receptor. Depois nós temos aqui o hormônio, desculpem, o hormônio propriamente dito, né, se encaixando com esse receptor, como essa figura de cima aqui mostra pra gente. Então a gente tem agora um receptor ativo. Ele passou de uma qualidade passiva para uma qualidade ativa. Depois nós temos esse mesmo receptor trabalhando em questões de síntese proteica, por exemplo. Então nós temos hormônios ali trabalhando de forma ativa. Então, por exemplo, a gente tem um fenômeno de atividade metabólica, né, de atividade de produção de energia que se chama ATP. É uma atividade proteica. É uma fusão de síntese de aminoácidos. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo vai gerar uma atividade energética, né? Uma produção de energia que se chama ATP. Então, tudo isso que eu quero trazer aqui é representativo de ação de hormônios. Então, cada hormônio foi feito para uma atividade específica, para uma situação específica. E ele age ou não de acordo com a oferta e demanda. Então, pode ser que ele esteja numa fase passiva, pode ser que ele esteja numa fase ativa. E isso depende das solicitações ao longo do organismo. Tudo bem? E aí, quem vai solicitar ou não aquela atividade, aquele hormônio, aquela condição, são as próprias glândulas, que são as produtoras e são as equilibradoras dessas funções, né? Dessas tais homeostasias. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Eu ia saltando aqui, mas é importante mostrar, é uma figura super rápida, mas mostrar um pouquinho do funcionamento dela, né? Então, pegando agora carona em cada uma dessas glândulas, vamos começar de cima para baixo, como a gente viu na figura inicial dessa aula. Agora a gente vai falar um pouquinho da teoria de cada uma delas. A primeira das glândulas que a gente comentou é o hipocampo. Hipotálamo. Tô falando bobagem. Hipotálamo. O hipotálamo, ele sintetiza e secreta hormônios que controlam justamente essas funções mais primordiais do nosso organismo. Então, por exemplo, quando a gente pensa lá na adenohipófise, né, hormônios da adenohipófise, que é uma glândula que é muito, muito importante para a manutenção de inúmeras funções do organismo. Então a gente pensa assim, esse transporte de informações feito pela hipófise ou pela adenohipófise, né, pelo hipocampo, como que isso vai se comportar se essa estrutura hipocampo não estiver íntegra? Então, a boa função dele é justamente sintetizar e secretar esses hormônios que são tão importantes para o bom funcionamento. Então, das glândulas mais importantes que a gente tem no nosso organismo é justamente o hipotálamo. Dentre outras funções desse hipotálamo é também fazer a secreção de outras substâncias como adrenalina, noradrenalina. As suprarrenais trabalham de uma forma direta voltadas para isso, né? Então, quando a gente pensa lá nas ações, qual a função da adrenalina no nosso organismo, qual a função da noradrenalina no nosso organismo? Então, elas exercem um papel fundamental no controle do impulso nervoso, né? Então, isso vai estar diretamente relacionado justamente com essa questão. Então, se a gente não conseguir um bom funcionamento, nós não teríamos boas funções. Funções essas que, por exemplo, pode ser o controle de
vasodilatação, vasoconstrição, por exemplo, que a gente tanto viu no início do nosso curso aqui, né? Lá na aula 1, a gente falava sobre aumento do calibre do vaso para chegada de mais volume de sangue ou menos volume de sangue, dependendo do tamanho do diâmetro desse vaso. Então, por exemplo, a adrenalina pode favorecer isso, né? Das proteínas ali responsáveis, né, nossa secreção geral aí de hormônios, responsáveis por conseguir fazer essa boa função de contração, relaxamento, solicitação emergencial ou não, até aqueles relacionamentos básicos que a gente pensa, né, de atividade simpática e parasimpática, atividades mais de luta, atividades mais de fuga, né, no cotidiano. Então, situações das mais emergenciais ou não possíveis, né. Tudo isso vai tá sendo trabalhado de uma forma muito direta relacionada a isso. E aí, seguindo, a gente tem ainda outras funções, né? Como acho que eu já até comentei sobre o controle da temperatura, o controle dessa pressão intra-arterial, né? Intravascular, de algum modo, né? Então a gente tem ali algumas estruturas como ocitocina, vasopressina, né? Que acabam alterando, né? Facilitando isso, né? Durante todo esse processo que a gente vive ali. Então, basicamente, essas são, acho que, as principais funções que a gente pode trazer sobre o hipotálamo. O hipotálamo, ele tem algumas outras funções anatômicas, né, como transmitir informações ao longo dos dois hemisférios e tudo mais, mas como glândula, a gente pode pensar que o hipotálamo ele também traz esse papel fundamental na secreção de substâncias fundamentais para funcionamento, né, ou o bom funcionamento do nosso organismo. E aí aqui uma mera imagem só para ilustrar ele mais próximo, que a gente viu um recorte dele mais distante. Então o hipotálamo ele está justamente nessa base aqui do crânio. Tudo bem? Tem um quadradinho aqui, vou fazer o quadradinho por cima, só para a gente localizar a característica anatômica dessa estrutura. Então o hipotálamo basicamente é esse todo aqui, né? Opa! Tá ok? E as funções nobres ou muito nobres que ele exerce. E aí nós partimos para a próxima glândula, né? Que é a hipófise. O que falar também sobre a hipófise, né? A hipófise ela é ali uma pequena massa de tecido, né? Muito pequena mesmo, né? Há quem diga ali, mensurando em vistas anatômicas gerais, que ela tem cerca de 1 centímetro de diâmetro, passando por mais ou menos desapercebido. Se você pensar numa estrutura pequenininha no meio de um grande contexto, ela é bem compacta, né? E ela consiste em 2 pequenas divisões. Se a gente for observar, eu vou voltar aqui para ela. Essa imagem aqui é muito boa para visualizar, acho que dá para a gente pensar em olhar essa anterior aqui primeiro, depois a gente passa para a próxima. Então ela é dividida em 2 partes, né? São duas pequenas bolsinhas, né? Essa é a adenohipófise e a neurohipófise. A hipófise como um todo é a glândula, dividida em 2 metades, como a gente está vendo aqui nessa pequena teoria. Então a gente pensar que a parte dessa hipófise mais posterior é a neurohipófise e a parte mais anterior é a adenohipófise, a gente já começa a visualizar que as funções de cada uma dessas partes vão ser diferentes, né? Então a gente observa ali que uma produz hormônios que funcionam e armazenam hormônios específicos para a transmissão do impulso elétrico, e depois a gente vai pensar que outras produzem, né, ou sintetizam também, acabam armazenando também a secreção justamente de neurotransmissores e tudo mais acontecendo ali, para que formem, de certa forma, uma boa atividade desse organismo. Se você está gostando dessa aula, fique até o final. Então, por exemplo, uma coisa muito comum que a gente vê sobre a adenohipófise, acho que é uma das mais faladas ali, é o hormônio do crescimento, né? Quem nunca ouviu falar no GH? O GH é um dos hormônios do crescimento que é produzido pela hipófise, pela glândula hipófise, especificamente pela parte anterior dessa glândula, que é a chamada adenohipófise. Ali é produzido o GH. GH é um hormônio importante do crescimento, que vai ser preditor, né, da qualidade de inúmeros tecidos.
vai determinar algumas coisas de função de força muscular, o desenvolvimento motor. Imagina em fase de desenvolvimento motor numa criança, sem a presença desse GH. Mesmo em fases adultas, né, ele é preditor de inúmeras funções, né? Então, pensar que essa glândula exerce um papel muito nobre também é bem interessante. Uma outra curiosidade também sobre essa glândula é que ela é altamente vascularizada, provando também que ela é muito requisitada, muito importante em todos os processos, todas as atividades do nosso dia a dia. Se fôssemos ali poder observar o funcionamento em tempo real, dentro de um ritmo circadiano, a gente talvez olharia a hipófise como uma glândula que está trabalhando praticamente 24 horas por dia. Ela não cessa, ela não tem períodos de mais alta ou mais baixa atividade, né? Há autores que dizem que ela está em constante atividade, ela basicamente não para. Ou seja, a glândula hipófise é como se fosse a nossa diretriz da vida, é quem diz se viveremos ou se morreremos. Sem a atividade dela, é como se ela fosse a alma do nosso organismo, né? Uma das principais glândulas que nós temos. Isso é muito interessante, né? E ao mesmo tempo muito sério também. E aí, seguindo a sequência céfalo-caudal das glândulas, a próxima glândula é aquela glândula na região do pescoço, que é a tireoide. A tireoide humana ela é composta justamente por dois lobos, né, dividida em dois. Então a gente tem aquela parte dela que é voltada para a traqueia e a gente tem aquela outra parte que é mais voltada para a lateral. Então quando a gente observa o tamanho, né, ou até mesmo a massa dessa tireoide, ela também é uma glândula bem pequenininha. A importância dessa glândula é tão grande que ela é responsável pela produção de dois hormônios que são muito importantes para o nosso organismo, que é a tiroxina, que é colocada numa forma didática como T4, para ficar mais fácil de visualizar, e depois uma outra que é a T3, que também é mais fácil de visualizar dessa forma. A importância dessas glândulas é porque elas são marcadores, né? Então, se você pensar na produção dos hormônios produzidos por essas glândulas, elas mesmas passam a ser as suas próprias marcadoras de dizer estou em alta atividade ou em baixa atividade. Com certeza você já viu falar sobre hipertiroidismo ou hipotiroidismo, ou até mesmo hipoparatiroidismo, né? Existem essas opções de nomes. Mas a grosso modo pensa em hiperatividade, hipertiroidismo, ou em hipo, né? Em baixa atividade, hipotiroidismo. Está produzindo mais do que o necessário desses hormônios, né? T4 e T3 especificamente, apesar de terem outras pequenas substâncias sendo produzidas, essas são as mais famosas, né? E aí você sabe se ele está em boa atividade ou em baixa atividade. E aí agora pensar, né? Esses hormônios que ela produz vão servir para quê especificamente? Então, basicamente é para controlar e manter toda a ação do metabolismo. Então, além de promover algum crescimento, né, alguma diferenciação nessa qualidade de atividade, por exemplo, no tipo de contração muscular, na qualidade da força muscular, ela também vai predizer algumas coisas relacionadas ao metabolismo. Se esse metabolismo ele vai ser mais oxidativo, menos oxidativo, se é necessário o desenvolvimento de outras coisas a nível do sistema nervoso central para aumentar essa atividade metabólica, né? Por exemplo, como catabolismo ou não, aumento de colesterol ou não, e assim por diante. Então a ideia é justamente promover essa associação no sentido de causar um bom equilíbrio dessas estruturas, além de outras coisas populares que a gente já ouviu com certeza falar, né, sobre a manutenção da quantidade de minerais, né, tanto dito por aí, né, mineração óssea, densidade mineral óssea, alterações da tireoide, hipertireoidismo ou hipotireoidismo podem alterar, inclusive é até uma boa pergunta essa, né, podem alterar a qualidade de mineração óssea? E aí a gente faria ali exames para verificar se ele está em hiper ou em hipo e verificar a densidade mineral óssea para ver se de fato algo desse metabolismo, principalmente voltado para o catabolismo, né, a diminuição da produção, diminuição de atividade de algo, está acontecendo. Tudo bem? E aí na sequência da glândula tireoide a gente tem as paratireoides, que é o que eu comentei que estão na lateral, né? Então elas ficam mais na lateral da região do pescoço. Deixa eu até pegar uma imagem aqui, acho que fica bom de ver, né?
Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.